Olá, eu sou o Diácono Eric Módulo e hoje vamos falar sobre uma grande santa da igreja que foi assassinada em um campo de concentração nazista. Pois é, uma santa que foi morta no período da Segunda Guerra Mundial e que sofreu essas barbaridades daquele período tão tenebroso da história. É verdade que ela não foi a única santa, que sofreu com o nazismo e nem o único santo a ser assassinado em um campo de concentração. Mas os outros exemplos a gente fala em outro momento. Hoje vamos falar um pouquinho dela. Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz. Essa santa, ela tem a origem da sua família judia. Ela nasceu numa família judia. Ela nasceu na Alemanha e o nome dela de batismo é Edith Stein. E ela perdeu o pai muito cedo, a mãe criou ela de uma maneira um pouco austera, mas nunca lhe faltou nada. E ela foi criada então sobre os costumes judaicos. Mas ela desde cedo gostava muito de estudar e seguiu carreira nos estudos de uma maneira até um pouco incomum para a época. Ela foi a 12ª mulher, por exemplo, na Alemanha, a conseguir um título de doutora. Ela estudou, inclusive, com o famoso filósofo Edmund Husserl, que desenvolveu aquela parte da filosofia que trata da fenomenologia. Ela foi doutora em filosofia, portanto. Ela, que estudou de uma maneira muito profunda, foi, durante um período da vida dela, entrando numa crise de fé, na qual ela se afastou um pouco daquelas tradições judaicas que recebeu da sua mãe, que recebeu da sua família. Chegou mesmo a viver uma dessas crises profundas e era uma grande estudiosa, mas viveu essa crise de fé. Em uma ocasião, ela passou um tempo na casa de uns amigos, de um casal amigo dela. E aí ela leu um livro, de uma grande santa da história da igreja, que tenho certeza que você conhece, que é Santa Teresa d'Ávila, a grande reformadora do Carmelo. E quando ela leu a vida de Santa Teresa d'Ávila, que ela devorou de uma vez só, passou a noite inteira lendo, quando ela fechou o livro, ela disse: ora, finalmente encontrei a verdade. Foi tão avassalador aquele encontro que ela teve com o Deus de Santa Teresa d'Ávila, com Cristo, que ela decidiu entregar a sua vida. Decidiu buscar um convento religioso, também carmelita, e entrou para o Carmelo, se consagrou como irmã e adotou o nome de Teresa Benedita da Cruz. Antes Edith Stein, agora Teresa Benedita da Cruz. Logo de início, ela deixou seus estudos, achou que não ia mais continuar a buscar nos estudos de uma maneira profunda, de uma maneira que pudesse servir a verdade também pela ciência. Mas, por ordem da sua superiora, que sabia que ela era uma grande doutora, ela começou a escrever. Então, é legal que a gente encontra alguns escritos extraordinários dela antes da conversão e após a sua conversão. Um dos seus livros mais famosos trata justamente de um outro grande religioso carmelita, de São João da Cruz. O livro A Ciência da Cruz, é belíssimo, é uma obra interessantíssima. Edith Stein, mesmo após esse período da conversão, a irmã dela, da Edith Stein, também seguiu o seu exemplo e também entrou para a vida religiosa carmelita. A perseguição nazista alcançou as duas, não teve jeito. E elas foram mandadas para Auschwitz II, conhecido também como Birkenau. Lá na Polônia, existia o campo de concentração nazista famoso chamado Auschwitz I, e mais ou menos a distância de 3 quilômetros, Auschwitz II, onde ela realmente foi presa, e pouquíssimo tempo depois da sua prisão, ela já foi assassinada, numa das câmaras a gás de Auschwitz II, Birkenau. E então, o mundo perdia essa mulher maravilhosa, que deu a vida também pela igreja de uma maneira extraordinária no campo de concentração nazista, não abandonando a sua fé cristã, mas também devido às suas raízes judaicas, foi presa então nesse campo de concentração e assassinada. O Papa João Paulo II, que canonizou Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, no ano de 1998, proclamou Santa Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz,
como copadroeira da Europa, né? Existem 6 copadroeiros na Europa, ela é uma dessas padroeiras, tornando-se então um grande exemplo para a nossa vida atual, para a nossa sociedade atual que tem a verdade tão vilipendiada e a gente vive tempos terríveis também de confusão diante dessa verdade. Então, que essa grande santa interceda e rogue a Deus por nós também nos dias de hoje. Se você acha que alguém vai gostar dessa história, espalhe esse vídeo, divulgue de alguma maneira para que outras pessoas também conheçam um pouquinho da vida dessa grande santa, Santa Edith Stein Teresa Benedita da Cruz.